Olá! Para nós da família Recanto dos Sonhos, gastronomia é igual poesia. Encanta os olhos, alimenta a alma e transmite muita alegria. Então, nada melhor que você surpreender aquela pessoa que você tanto ama com uma receita tão especial. Que tal uma receita do cardápio do Recanto dos Sonhos? Hoje, a nossa chefe Fernanda Silva vai ensinar para nós uma receita do tradicional risoto de alho poró. Dá água na boca, né? Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda, sou a chefe aqui do buffet Recanto dos Sonhos e hoje eu vim aqui para estar passando para vocês uma receitinha que está em nossos cardápios, né? Então hoje a gente vai estar fazendo aqui um risoto de alho poró, é um dos risotos que mais tem saído aqui no nosso buffet. Tá? E a gente vai estar abrindo para vocês a receitinha desse risoto. Tá? Então aqui tem os ingredientes, a manteiga, a cebola. O nosso risoto, ele tem mais amido, ele vai estar deixando o nosso arroz mais cremoso. O alho poró, nós cortamos ele em rodelinhas. E parmesão ralado, fresco também, que vai dar toda a diferença na nossa receita, tá? Raspas de limão, sal, cebolinha. Outro ingrediente também que não pode faltar no nosso risoto é um vinho branco. Então, tem gente assim que fala assim, eu vou pegar o vinho mais barato lá da prateleira do mercado para fazer o risoto. Não. Gente, essa é uma receita muito rica, assim, com ingredientes ricos. Então, assim, vinho tem que ser também um vinho de boa qualidade, tá bom? Então, a gente pegou lá um vinho que nós estávamos tomando e para estar agregando aqui na nossa receitinha, tá bom? Bom, então nós vamos começar aqui fazendo o nosso fundo de legumes, né? Esse é o famoso caldo em pó, mas que a gente vai fazer aqui natural, porque esse é o segredo da culinária, né? A gente usar produtos frescos, uma que faz bem para a saúde e o sabor é incomparável, né? Então, assim, essa receita nós vamos aproveitar muita coisa do que a gente tirou daqui. Então, as aparas da cebola, as aparas do alho poró, da cebolinha, da salsinha. Então, a gente vai juntar tudo nessa panela, colocar água. O que você tiver na sua geladeira lá de legumes, você pode estar agregando. No caso aqui eu coloquei cenoura também, que tinha sobrando lá. Então você deixa ferver e você vai fazer esse caldo de legumes aqui para a gente estar iniciando o preparo do nosso risoto. Então aqui uma panela. E é assim, tem receita que tem gente que não tem muita paciência, vai jogando tudo. O risoto não, você tem que fazer o passo a passo do risoto, porque é um alimento assim, puxando o outro, agregando o outro. Então, a gente vai iniciar com a manteiga. Essa manteiga aqui, eu vou estar colocando aqui a metade dela, que o segredo do risoto também é a manteiga, tá? Então, eu vou colocar a manteiga e a cebola, tá? Pode caprichar na cebola, que ela vai murchar e não vai ficar com gosto de cebola. Então, aqui nós vamos estar fritando a nossa cebola. Gente, tem uma historinha do risoto, né? Toda comida, assim, vem de uma história, né? Sempre tem um porquê, como surgiu. E o risoto, o legal dele, assim, é que ele surgiu de um casamento, numa festa de casamento, né? Isso é muito emocionante, assim, é de arrepiar mesmo, assim, porque é um dos pratos que hoje em dia tem muita saída nos casamentos, né? É um prato italiano, né? E ele é do norte da Itália, né? O risoto é do norte da Itália. E lá tinha um senhor lá, e ele não era da gastronomia, não era do ramo da gastronomia. Ele era um artesão, ele fazia artes em vitrais, né? Aqueles vitrais das catedrais, aquelas coisas lindas, né? Mas ele era muito conhecido também pelo fato dele gostar da comida italiana. Então ele sempre reunia pessoas, fazia muitos pratos voltados para a comida italiana, né? E a filha dele resolveu casar e ele falou, não, eu vou preparar comida. Conta-se assim, as histórias, né, de que ele não estava muito feliz com o casamento da filha, assim, né? Ele estava enciumado, na verdade, né? E foi onde ele, preparando o arroz lá, esbarrou num pote de açafrão, o açafrão caiu dentro do arroz. Aí o que aconteceu? Virou um arroz empapado, né, amarelado, assim, devido ao açafrão. O que aconteceu? Vou soltar esse arroz mesmo. Então vai ser esse arroz que eu vou servir no casamento da minha filha. E foi, serviu o arroz. Quem diria? O arroz virou um sucesso, né? E surgiu nessa época, em 1574,
que surgiu o risoto, né? O tão famoso risoto hoje que está assim na alta gastronomia, principalmente nos eventos, né? E é um prato muito gostoso, hoje muito versátil. Então, assim, tem N opções de recheios, de sabores, peixe, carne, legumes, vegetais, igual esse que a gente vai fazer aqui hoje, que é um que agrada a maioria, que é o de vegetais, né? De alho poró. Então, assim, é bom, assim, antes da gente fazer uma receitinha, a gente conhecer a história, né? É legal saber a origem daquela comida que você está preparando, que você está comendo, né? E aqui, assim, a nossa cebola ela já está frita. Agora é a hora da gente agregar o arroz, tá? Uma hora bem importante. O arroz não precisa ser lavado, porque é o amido do arroz que vai deixar o nosso risoto cremoso. Então, nós vamos agregar aqui o arroz, a cebola. Continua mexendo, assim, é um prato que você tem que ter paciência para fazer, porque ele é assim, é delicado, é feito com amor, com carinho. Bom, aqui a gente já deu uma fritada no nosso arroz, tá? Terceiro passo, não tão importante quanto os outros, o vinho, tá? O vinho, a gente vai estar agregando ele no início, por quê? Para o álcool tá evaporando, né? Então eu vou colocar aqui para esse tanto, meia taça do vinho, tá? Também, querendo colocar mais, fica à vontade de cada um, né? Aqui a gente vai estar colocando meia taça. Ah, esse barulho e esse cheiro maravilhoso, né? Então, agora começa o nosso processo do risoto. Então, o primeiro líquido a ser agregado ao nosso risoto é o vinho. A gente vai mexendo até ele reduzir, tá? E sentindo esse perfume maravilhoso, né? Da cebola fritando na manteiga do vinho. Risoto de vegetais, de peixe, carnes brancas, o ideal é o vinho branco mesmo, tá? E assim, uma coisa também que eu não sabia, eu acabei descobrindo depois. Por isso que eu falo da importância da gente, quando for fazer uma receita, a gente pesquisar sobre a receita. Para estar fazendo um risoto de carne ou embutidos, né? Um risoto de presunto, de parma, você pode estar usando vinho tinto também. E importante, o vinho tem que ser seco, tá? Não pode ser um vinho doce para estar fazendo esse risoto. Então, tem aquela divisão, né? Risoto de vegetais, carne branca, vinho branco. Risoto de carnes, embutidos, né? No caso, um risoto de feijão também, que fica maravilhoso. Vocês podem estar fazendo, eu não tenho ingredientes ricos para estar fazendo meu risoto. Faz com o que você tem em casa, gente. Vocês vão ver que o sabor desse risoto é assim, você é de comer babando, né? Tá bom? Então aqui, ó, nosso risoto, ele já começou a secar, já evaporou um pouco do álcool, tá? Agora é a hora da gente agregar o caldo, tá? Então, tudo isso aos poucos. Normalmente a gente faz o arroz em casa, joga água no arroz e deixa lá, abafa. Risoto não, risoto é com carinho, é aos pouquinhos, tá? Então aqui a gente vai estar colocando o nosso fundo, ó. Esse processo de cozimento do nosso arroz arbóreo, ele é um pouco mais demorado, um pouco mais lento que o arroz comum, o agulhinha, né? Então, assim, a média aqui é de 30 minutos, 40 minutos, dependendo a temperatura do seu fogo. Quando tá bom, quando não tá bom, né? Ele tem que ser al dente, tem que ser mais cozidinho, vai do gosto. Só que ele tem um segredinho no risoto, né? Se você perceber, a gente precisa de uma luz bem mais clara, assim, para perceber. O risoto, ele vai cozinhando lentamente, né? Esse arroz arbóreo. Ele tem 3 risquinhos no grãozinho do arroz. Então, você vai mexendo aqui, vai fazendo e vai levantando ele. Você vai perceber que são 3 risquinhos. Vão sumir os risquinhos. Quando tiver um risquinho, o seu risoto já está no ponto. Aqui no buffet, eu costumo falar para a minha equipe que, assim, a gente cozinha com o coração, não é com as mãos, né? Por quê? Porque todo o carinho que a gente tem, toda aquela vontade que a gente tem de fazer as coisas, a gente vai transmitir para o alimento. Então, se você não está num bom dia, fala, eu não estou no bom dia, hoje eu quero só lavar a louça. Seja sincero. Seja sincero para você e para o alimento, porque o alimento, ainda mais um alimento desse, rico, com nutrientes ricos, com produtos, né,
ricos, não merece que ele seja tratado de tal forma. Então, assim, eu cozinho desde os 8 anos de idade na minha casa, para minha família, né? Então, assim, a minha vida é fazer comida, a minha vida é essa. Então, assim, eu cozinho com prazer, cozinho com amor, gosto desse tempo, dessa demora. Para mim, o importante vai ser o resultado final. Então, agora, ó, vocês perceberem, nosso risoto ele já está quase finalizando. Então, esse é o momento da gente estar agregando o alho poró, né? Tem gente que já faz a refoga do alho poró junto com a cebola. Eu, particularmente, não gosto e, assim, muda totalmente a aparência do nosso risoto. Por quê? Quando a gente refoga ela, ele vai cozinhando junto com o arroz, ele perde o tom, né, a corzinha aqui do alho poró, esse verdinho do alho poró. Então, no final, vai ser um prato assim, a pessoa não vai identificar qual vegetal tem aqui nesse risoto, né? Então, por isso eu gosto e o sabor dele também vai ficar bem mais marcante no final. Então, eu gosto de estar colocando o alho poró minutos antes de estar finalizando nosso risoto, tá? Então, essa hora agora a gente vai estar colocando também o sal, tá? A gosto. Lembre-se que o sal a gente não vai poder colocar muito, porque vamos usar o parmesão. O parmesão ele já é salgado, né? Então, para você não estragar a sua receita, então assim, a gente vai dosando o sal, tá bom? Uma dica também tem muita gente assim que vai fazer o risoto e gosta de colocar o creme de leite. É assim, o risoto ele não vai creme de leite, né? Você pode estar fazendo um arroz cremoso. Um arroz cremoso sim vai um creme de leite. Então o risoto, o próprio amido dele já vai deixar ele cremoso. Então, assim, não tem a necessidade de você colocar e nem se coloca também o creme de leite no risoto, né? Então, ó, agora nós já estamos finalizando. Vocês estão percebendo que ele está secando. Agora é a hora da gente estar pondo os ingredientes finais. Então, assim, vou colocar um pouquinho da pimenta, porque eu particularmente gosto de pimenta do reino, né? Colocar um pouquinho de raspa de limão. Colocar um pouquinho de cebolinha. Sempre mexendo, ainda mais nesse ponto final onde ele está secando. Vamos colocar o nosso maravilhoso parmesão aqui. Capricha no parmesão, hein? Ai, gente, que delícia, hein? E o cheiro. Então, nesse momento assim do risoto, nessa finalização, nós não vamos acrescentar mais o caldo, tá? Então, essa aqui é o ponto do risoto. Agora a gente já pode desligar o fogo. E o último ingrediente que eu vou estar colocando aqui para agregar um pouco mais de brilho no nosso risoto é a manteiga, tá? Um pouquinho, não precisa ser tanto. Gente, tá maravilhoso, olha. Vocês percebem que o verde do alho poró, ele permaneceu. Ele não desidratou, né? Então, quando a gente for comer, a gente for oferecer nosso risoto, eles vão estar vendo que é um risoto de alho poró, né? Nós finalizamos o nosso risoto, tá? Esse é o ponto do risoto. Não secar totalmente o legumes, o caldo de legumes que nós colocamos, tá bom? Agora vamos empratar, né? Para chegar a hora mais esperada, a gente degustar essa delícia. Sempre coloca assim uma dica para empratar. Coloca no centro do prato. Aí aqui, ó, nós vamos finalizar ele com um pouquinho de parmesão. Parmesão à vontade, né? Quem gosta. Aqui eu fiz um mimo com a cebolinha. A gente vai estar colocando a cebolinha aqui. Ah, eu não tenho ideia para decorar. Gente, a comida, desde que você pôs o amor nela, ela já vai ficar pronta para comer, né? Então, essa é a receita aqui que a gente veio trazer para vocês aqui, da família Recanto dos Sonhos, né? Um carinho e, assim, desejar tudo de bom para vocês. E vocês fiquem ligados que logo mais a gente vai estar fazendo mais receitinhas aqui, tá bom? Para vocês, compartilhando nossas receitas com vocês, tá bom? Beijo, até a próxima.